Semana cheia. Tô acordada. Gente, de manhã eu não sou ninguém, não, viu? Só o professor Ronaldo mesmo para me animar de manhã cedo, pleno sábado. E ele não é muito animado, não, viu? Ai, a animação dele, ai. Mas Gás ele tem. Mas é Gás ele justamente tem. isso, entendeu? Agora, A cara animação. de ânimo dele é você, é melhor acordar. Ai, meu Deus. Gás não falta. Agora, animação, olha. Ai, ai. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha só, essa etapa, eu convidei a professora Valéria para ela coordenar essa etapa das nossas aulas. Como vocês sabem, ela está fazendo pós-doc com a gente, comigo, na UNIT, e convidei-a para que essa etapa dos seminários ela pudesse coordenar. Então, vou passar a palavra para ela, eu vou entrar porque abri a sala pela UNIT, então tem que estar aqui para dar uma olhada, para ver quem chega, se pede para entrar, ela não tem esse acesso, mas a coordenação dessa atividade é dela. Vou passar a palavra para ela, certo? Bom dia, bonitos e Bom trabalho, boa atividade para vocês. Estou aqui do lado. Estou mais animadinha do que ele, né? Bom, gente, o Ronaldo deixou tudo muito bem, assim, delimitado, né? De como que ia acontecer. Então, assim, eu organizei ontem, né? E mandei para que a Morim colocasse no grupo, tá? E aí, deixa eu ver. Então, assim, ficou a estrutura ficou. Apresentação 40 minutos, no máximo, tá? Eu vou estar cronometrando. E os critérios de apresentação. Trajetória do autor. Veja se faltam alguma coisa, viu? Porque foi o que eu tinha anotado na aula anterior que ele tinha dito, que quais seriam os critérios de avaliação e de apresentação para vocês, né? Então, ficou trajetória do autor, estrutura da tese, análise teórica, conceitual e metodológica da tese, contribuições dessa tese, né? E crítica à tese, se vocês tiverem a fazer, tá? Ficou organizado, primeiro, educação no campo, Gilmara e Adeide, não é isso? Gilmária. O nome dela é Adeide, professora. As pessoas Adeide, pronunciam. Adeide, pronto. Adeide, obrigada. Aí, isso, segundo. Pronto. Segundo, educação do negro, Caio e Marta, e educação tecnológica, Alisson e Adeir. Adeir, é esse mesmo. Adir. Certo. A apresentação, se a gente tiver tempo, pode estabelecer uma redonda, né? Discutir, abrir para perguntas e respostas com todo mundo. Então, assim, a gente pode começar, certo? Professora, eu queria pedir para a minha colega Deide fazer a apresentação do slide, que eu realmente não consegui, desde cedo que eu venho conseguindo, eu sou iniciante. Alicia, quero aula, viu? Para conseguir projetar aqui, eu não consegui. Então, vou pedir para a minha colega Deide fazer projetar os slides, por favor, Deide. A Leide está aí? Miga? Ai, meu Deus. Ela tinha entrado, não? Ou foi impressão minha? Eu também visualizei o nome dela aí. Ela disse no grupo que ela estava entrando.
Tá não, não tá não, Gilmar, eu olhei aqui do lado. Ai, meu Deus, vou precisar só guardar para dar uma olhadinha para ela aqui, para poder ela entrar, né? Você não quer colocar os slides no grupo, não? Que aí um da gente a gente faz a exposição. Coloco também, mas é importante a gente esperá-la, né, para poder ela ajudar nesse processo. Deixa eu colocar os slides no grupo. Quem é que está pronto para começar agora? Já estamos, professor. Estou só aguardando só a minha colega Deide, mas é rapidinho, já ela está entrando. É só para a gente não perder muito tempo. Eu não sei o que houve com ela. Marta, meu amor, você que... Dá uma ligadinha aí, por favor, para a Deide, que eu não estou conseguindo sair aqui. Vou ligar, um minuto. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, José. Bom dia. No grupo, né, Alicia? Ou Ione, tu pediu no grupo os slides, não é isso? Isso, coloque no grupo. Tem que sair daqui para Professor, ela disse que está pedindo para entrar e não consegue. Aí, estou lhe atendendo, eu digo, entra, aí já entrou, graças, glória. Pronto. Eu estava tentando entrar. Bom dia, professora. Só um instante que eu tô ligando, o computador está ligando para ficar melhor a apresentação, cada dos slides, por favor. Eu não sei porque vocês me veem duas vezes, aqui eu estou me vendo duas vezes nessa tela. Meu Deus do céu. Você é dupla. É porque você está no celular também. Eu estou tentando ser rio cheio nesse momento, né, preencher duas lacunas aí. Ai, meu Deus. Mas eu vou aprender, tá, gente? Eu preciso aprender. Eu entendo que eu estou no processo e é isso que me deixa confortável. Professora, eu só estou tentando coisar aqui para poder botar o slide, tá bom? Compartilhar a tela. Bom dia a todos. Bom dia, Alicia. Alicia não, a Deide. Alicia já dei bom dia. Meu computador está ficando velhinho, deve ser da dissertação. Tá de todo mundo assim, viu, Adeide? Acho que o bichinho já não entende tanto comando de... É muito pesado, muita coisa, muito livro baixado. Isso, muito PDF. eu acho que é isso. Dissertação, tese. Mas já está aqui 86%, acho que não demora, não. O Ronaldo está aí, todo sério. Ione, tu congelou, Ione. Descongelei? Congelou. Pronto, acho que agora vai. Só um minuto que eu vou migrar, viu? Deixa aqui. Acho que eu estou meio torta, não consigo visualizar dele. Bom, pessoal, pedimos desculpa pelo atraso, mas tudo bem. Na verdade, era eu que teria que estar com essa coisa já pronta, já que eu ia dar início, né? Mas eu tentei. Gente, só são 9h05 e a gente está trabalhando com tecnologia. Eu acho que nem no presencial a gente começa tão cedo. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia. Saudade de vocês, viu?
Bom dia. Estou com saudade de vocês. Esta Bahia aí, matando a saudade da Bahia. Não sei Eu estou com saudade de Aracaju, de Rio Real. Ai, ai, eu não sei como é que eu fui em Salvador, gente. Professora, já posso colocar a apresentação? Já sim. Bom dia, minha Pró Valéria. Bom dia. Beijo. Boa apresentação para todo mundo. Obrigada, Joana. Aí, Gilmara, já está a apresentação. Já está? Eu não visualizo não aí, porque eu sou meio mais... Eu visualizo aqui a massa. Eu me visualizo. Aqui eu já vejo a apresentação. Eu Mas também estou vendo. Aqui todo mundo está. Todo mundo consegue ver a apresentação, gente? Sim. E eu não consigo, por quê, gente? Você não está do celular, não, Gilmária? Estou no celular. É por isso, deve estar pequeno. Veja no Note. Peraí. Ai, meu Deus do céu, que ódio que eu tô. Olhem. Bem, eu vou tentar. Por que eu estou no celular, gente, e não estou aqui nesse negócio? Meu Deus. Não dá para você colocar a apresentação no notebook e usar a apresentação no notebook como guia e usar o celular. É isso, eu estava tentando. É isso, eu vou tentar isso agora. Eu tentei sair, saí novamente. Eu penso que essa minha... Lá fica tudo muito pequenininho. Para você é ruim. Não estou colocando. Mas, enquanto abre aqui... eu não tenho nem como visualizar. Não sei. Peraí, 2 minutos, gente, por favor. Me aguarde só mais 8 minutinhos. Ai, bem que eu pedi ajuda da minha colega, ela disse que me ajudava e eu não fui para lá, é o que dá. Se acalma, mulher, se acalma, vai dar tudo certo. Dá tudo certo, tá dando tudo certo. Tem que dar. Quando a gente se avexa, pior. Bom, então, Gilmara, enquanto você se organiza aí, eu posso... falando do objeto, de outras questões. Gente, sinceramente, eu vou falar sem ver, na verdade. Eu vou tentar aqui sem visualizar esse negócio aí. Você continua no seu celular e abre o PowerPoint mesmo, normal, no seu laptop. Eu estou abrindo aqui, sem precisar entrar de novo, só abre mesmo para você olhar. Vamos lá. Eu não estou visualizando, mas é chato a gente fazer as coisas às cegas, mas paciência, né? Estou pensando bem nem como começar esse negócio. Bom, o nosso tema, o primeiro slide, vem apresentar, né, o nosso... Peraí, pessoal, 2 minutinhos, por favor, me aguarde aqui que eu vou pegar o aqui, me lembrei. Respire. Estou respirando, é porque eu fico preocupada. A verdade é que o professor já falou 2 vezes sobre essa questão do tempo, para a gente otimizar o tempo, e parece que nesse momento, quanto mais a gente busca otimizar com o nervosismo, pior. Pronto, já abriu aqui para mim. Pronto. Eu preciso abrir para você. Vocês já estão vendo, então, a Deide, minha amiga, à medida que eu for falando, você vai passando, tá? Que eu não consigo ver a sua Abra a sua câmera. Pronto, vamos lá. No primeiro slide, Universidade Tiradentes,
né, mestrado em educação, professor Ronaldo e a professora Valéria, né, e mestrandos eu, de Mara Marques e a Deide. Nosso tema... O nosso tema é educação do campo. O tema, né, da tese, a tese que nós escolhemos, é a política de fechamento das escolas como corolário da questão agrária brasileira. E aí eu quero tentar explicar esse termo corolário, que eu acredito que todos vocês já sabem, mas eu gostaria de dar uma contribuição sobre, né? Que a palavra corolário, ela vem do latim, e ela é usada no sentido figurado para descrever uma consequência lógica ou natural do que decorre uma ideia, um fato, ou uma situação anterior. Acreditamos que quando a autora aplicou essa palavra no título da tese, né, ela sugere, ui, meu Deus, o papelzinho caiu, viu? A colinha. Ela sugere que o fechamento das escolas é uma consequência ou resultado inevitável da questão agrária brasileira. A tese foi feita pela doutora Tereza Simone Santos de Carvalho. Essa tese, abaixo, vocês estão vendo aí, ela tem 279 páginas. É uma tese, né, a meu ver, grande, mas com uma leitura fácil, né, de entendimento. E é possível, né, de compreender as ideias da autora. No slide falar um pouco agora sobre a autora, né, a doutora Tereza Simone Santos de Carvalho. Essa foto, nós não conseguimos, no Lattes dela, no momento que nós consultamos o Lattes, não tinha foto, então a gente pegou essa foto das redes sociais. A professora, ela possui graduação, ela é pedagoga e mestre em educação pela Universidade de Sergipe, pela UFES. Ela é doutora em educação, com essa tese, doutora em geografia, com essa tese analisada, a tese de 2021, uma tese recente. Ela é vice-coordenadora do Observatório Nacional de Educação Especial no Estado de Sergipe. É professora atuante do Departamento de Letras Libras da Universidade Federal, também de Sergipe, e atuante também no campus professor Alberto Carvalho, em Itabaiana. É professora do Departamento de Libras, né? Faz parte da coordenação do programa da formação continuada para professores das escolas multisseriadas do campo, Escola da Terra, né, no estado de Sergipe também. Também é vinculada ao programa Escola da Terra e faz parte de vários projetos de pesquisa nessa temática. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e alfabetização, educação do campo, educação infantil, educação inclusiva e surdez, formação e prática docente, currículo e diversidade cultural. E também ela tem várias especializações em competência, especialização em gestão em mídias de educação pela Universidade as especializações dela são pela Faculdade São Luís de França, em 2008. Dados gerais da tese. Como já foi dito anteriormente, a tese é de 2021, né? E ela vem abordando, né, sobre a questão agrária brasileira e o impacto
dessa extensão da questão agrária brasileira no fechamento das escolas do campo, também nas políticas de educação e, principalmente, trazendo um recorte pessoal para a educação em Sergipe. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo descortinar a relação entre a questão agrária brasileira e sua particularidade em Sergipe e o fechamento de escolas no campo, analisando as contradições, as resistências a todo esse processo. Então, como metodologia de pesquisa, ela utilizou a pesquisa quali-quantitativa, com base em levantamentos bibliográficos sobre a questão agrária brasileira, sobre a literatura da educação rural e do campo, e da legislação pertinente, e também junto aos, bem como estudos e junto ao censo escolar, o INEP, no período de 1998 a 2020. Aí nós trouxemos, no próximo slide, um resumo, não com o objetivo de fazer a leitura do resumo, mas com o objetivo para que a gente possa compreender que essa parte na tese, seja tese ou dissertação, é uma das partes mais importantes do trabalho, né, porque um resumo bem estruturado, né, que aborda as ideias sintetizadas, ele claramente proporciona ao leitor uma forte tendência a se manter focado para ler a tese com 276 páginas. Então, o resumo, ele se constitui uma parte importante da pesquisa, tanto, né, tese como dissertação. É só a título da gente chamar atenção para essa parte importante, né, das nossas futuras dissertações e tese. Na introdução, segundo a autora, o propósito dessa tese é colaborar para a elucidação dessa política de encerramento de escolas no campo, de maneira a manter acesa a resistência a esse processo, pois há o predomínio de ações voltadas à naturalização do fechamento de escolas, naturalização de fechamento de escolas. Ela chama atenção para isso, para a gente compreender que esse processo não pode ser visto como natural. E também há um fortalecimento da concentração da terra e manutenção da lógica urbana-industrial capitalista como referência única para o desenvolvimento humano, e ela chama a atenção que é preciso anunciar, né, no sentido freiriano, anunciar essa questão no sentido freiriano, e ela cita aí que a educação do campo, de acordo com Freire, é um direito fundamental que deve ser garantido, especialmente em um país como o Brasil, onde as desigualdades sociais e a concentração de terra ainda são questões preeminentes. E aqui, próximo slide, eu vou abordar os pontos, né, mais impactantes, mais importantes que ela traz na introdução. Ela começa com a educação rural e exclusão do campo. Ela vem falando que acredito que foi na perspectiva histórica da classificação dos documentos, né, que ela chega à conclusão de que havia, né, até finalzinho do século XX, uma classificação dos documentos de acordo com a época e também de acordo com as classificações impostas no INEP, que é o Instituto de Educação e Pesquisa, Dionísio Teixeira. A classificação no período, né, naquele período, até o finalzinho do século XX, classificava-se como escola rural, né, todas aquelas escolas que não estivessem nos centros urbanos ou nos subúrbios das cidades. Então, todas essas escolas que não estivessem nesses centros urbanos ou nos subúrbios, estivessem distante, eram classificadas como escola rural. E neste sentido, o currículo dessas escolas, né, sejam rurais, naquele período,
sejam urbanas, ela era um só. E ela chama a atenção que, desde o início, né, negou esse currículo, negou o campo como um espaço de produção de conhecimento e estava subordinado aos interesses políticos e econômicos de cada época. E, segundo a autora, esse fato desconsiderava a cultura e o modo de vida das populações rurais, né? Por isso que eu falei exclusão rural e exclusão do campo. Ou educação rural e exclusão do campo. No segundo tópico, ela já vem trazendo essa mudança, né, que houve na década de 90, né, finalzinho da década de 90, finalzinho do século 20, que os movimentos sociais, né, camponeses, propuseram a educação do campo como uma alternativa à educação rural, né? Esse modelo visava respeitar o universo cultural dos sujeitos rurais e oferecer um projeto de formação humana vinculado à cultura do trabalho. E, não obstante a esse fato, ela levanta o questionamento também, que foi exatamente na década de 90, quando os grupos sociais, né, camponeses, né, a exemplo do MST, travam uma luta para conseguir esse projeto de formação humana, para se vincular também à cultura do povo do campo, no currículo escolar. Foi também nesse período, esse período foi marcado por políticas estatais de fechamento de escolas no campo, associada à expansão do capitalismo agrário, né? E esse fechamento é visto como parte de um processo que favorece a concentração de terras, a migração de trabalhadores do campo para a cidade, o que enfraquece o campo como espaço de vida e de trabalho. Então, para chegar a esses dados, a pesquisa analisou a relação entre a questão agrária e o fechamento de escolas no Brasil, né, destacando a redução significativa de escolas rurais entre 1998 a 2000, e traz um recorte bem particular para o estado de Sergipe. Dentro dessa perspectiva, ela traz dados e que evidenciam, né, essa pesquisa, que no Brasil, nesse período de 1998 até 2020, 70.722 escolas rurais foram fechadas, o que representou no país, nesse período, 56,8% de fechamento das escolas rurais. E aí, ela levanta um questionamento interessante para a gente pensar nessa questão agro, né? Que as regiões em destaque no Brasil foram exatamente as regiões sul e centro-oeste, né, que a gente compreende que são as regiões com maior, né, fortalecimento de indústrias do agronegócio. Aí ela traz também essa preocupação para Sergipe, que nesse período, 98 a 2020, 46,6% das escolas rurais, né, foram fechadas em Sergipe, e com o maior impacto no Alto Sertão, né? E ela chama a atenção para um dos municípios do Alto Sertão de Sergipe, chamado Nossa Senhora da Glória, que nesse período, né, estudado e pesquisado, essa cidade perdeu 88,9% de suas escolas rurais. E ela fala que em 1998, o estado de Nossa Senhora da Glória continha 45 escolas rurais. Em 2020, chegou somente com 5 escolas em funcionamento em Nossa Senhora da Glória. Então, ela chama a atenção para esse impacto das políticas de fechamento das escolas rurais, né? E nos faz analisar, né, a questão dos interesses, né? Quem está por trás desses impactos, né? O fechamento das escolas rurais é interpretado como uma política de Estado, alinhada aos interesses capitalistas, né, no setor agrário.
Isso nega o direito à educação para os filhos dos camponeses e promove a migração campo-cidade, o que enfraquece o campo como espaço de vida e trabalho. Eu não sei, trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, né, ela nos faz pensar sobre esses interesses, esse jogo de interesse que nas nossas aulas, desde o primeiro dia de aula, nessa disciplina, os artigos que nós lemos durante todo esse percurso, né, foi voltado para essa temática, para a gente compreender quais são os interesses que estão por trás das políticas públicas, principalmente voltados para a área da educação. Né? Então, acreditamos que a tese que nós escolhemos está dentro dessa perspectiva de discussão, né? de fazer refletir sobre os programas educacionais, para que a gente busque analisar mais e sair um pouco dessa inércia, né? Desses argumentos, como o professor mesmo diz, desses argumentos rasos que nós temos em alguns momentos dentro das questões educacionais. Né, o que nos faz, às vezes, ficar um pouco calados, ouvindo mais na sala de aula. A gente gosta muito de ouvir o professor e sua vasta experiência, construto, na verdade, construto teórico, que é uma palavrinha que eu aprendi, que eu achei massa utilizar, esse vasto construto teórico dos professores, que a gente entende que é fruto também de muito estudo, né, e estamos nesse processo. E eu quero agora dar oportunidade à minha colega Deide, que ela vai entrar com mais profundidade na questão central dessa tese, tá? E no finalzinho eu volto fazendo as minhas considerações. Obrigada, Gilmara. Eu já dei bom dia a todos. Hoje, atualmente, como pesquisadora da educação do campo, posso afirmar a todos os meus colegas que estão nesta aula e a professora, que a educação do campo se tornou um tema caro para mim. Antes eu tinha um pensamento vindo de um movimento bem elitista, né, de olhar para a educação do campo com um olhar de desprezo. Inclusive, enquanto professora que sou, trabalhar no campo nunca seria a minha primeira opção, né? Imagino que a maioria dos professores, eles fogem, né, das salas de aula que são situadas nas áreas rurais, por vários motivos, por não ser vistos, por não ter o apoio devido, por não ser uma escola tentadora aos olhos, né, de quem está na educação. Mas voltando aqui para a nossa tese, a pergunta que se faz para iniciar a segunda sessão, ela bota políticas e programas de educação para o campo brasileiro. A serviço de quem? A serviço de quem estão essas políticas? E aí eu lembro que quando o professor colocou no quadro que a gente ia trabalhar sobre a educação popular, aí eu falei, professor, mas eu trabalho com a educação do campo. E ele, ora, a educação do campo não é educação popular, né? E aí foi, assim, um choque, porque eu não tinha ainda me deparado, que eu estava dentro de um ramo de educação popular. E vocês, sendo muito honesta, a palavra popular, a palavra popular é algo que não é vista de bons olhos pela essa elite, né, que domina e detém o poder e dita as regras em nosso país, né? Então, ela responde. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos, libertar-se a si e aos opressores, estes que oprimem, exploram e violentam, em razão do seu poder. Não podem ter, neste poder, a força da libertação dos oprimidos, nem de si mesmo. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Então, assim, a consciência de que nós estamos num papel de opressores sem nem perceber, a consciência de que os oprimidos não se percebem como oprimidos, ela traz logo na questão da segunda sessão, para que a gente leia com atenção tudo que vai vir no texto. E isso é importante porque eu nunca imaginei que fechar uma escola no campo era algo ruim.
Eu tinha isso como, realmente, vamos otimizar recurso, é bem mais fácil colocar no transporte escolar, dar aquele aluno da roça, né? Aquele aluno sem instrução, ignorante, uma escola mais moderna, mas não, a gente perde muito quando a gente faz isso, por quê? Porque a gente arranca do seio familiar, a gente arranca do seio cultural, a gente acaba com o pertencimento, a gente não dá a qualidade de vida, né? Eu canso, para quem já ouviu apresentando, alguns colegas que eu desde já agradeço, né, nessa luta acadêmica, que já ouviu falando, de lembrar quantos alunos acordam muito cedo para pegar o transporte, que fazem viagens exaustivas, não têm o direito à alimentação adequada, toda a característica, não venha me dizer que quem é da zona rural, né, que vive a agricultura, a alimentação é igual de quem vive na cidade, na área urbana. E isso não é trazendo uma guerra de quem é melhor, a urbana ou a rural, é trazendo aquela questão de os oprimidos estão ali, eles precisam ser entendidos e o princípio da equidade precisa começar a existir. Então, ela traz muito isso, né, nesse capítulo, essa questão da gente observar tudo isso. E aí eu tirei um trecho da sessão que diz assim: a estreita relação da política educacional com a ordem econômica prevalecente sempre foi uma realidade na educação escolar brasileira. Esta, utilizada pelo Estado para garantir a reprodução da estrutura social, apresentada desde sua origem um caráter excludente, uma vez que, no período colonial, apenas as classes dirigentes tinham acesso à escolarização. Entretanto, essa mesma educação, em alguns momentos históricos, foi colocada como um meio de ascensão às classes desfavorecidas, sendo a sua importância, o seu objetivo e a sua formação guiados pela necessidade do sistema econômico capitalista de garantir a sua manutenção e reprodução. E tudo que a gente está lendo aqui nesse trecho foi discutido em sala, nessas últimas aulas, né? Essa coisa da reprodução capitalista, do sistema capitalista, a quem serve a educação. É sempre a mesma história, né? Uns dominam para se manter no poder, e esse poder ele precisa invadir a educação. Por quê? Porque a educação é o primeiro direito, é o direito que nasce para que, a partir dele, você saiba cobrar os outros. Só quando você tem uma educação de qualidade, uma educação que realmente faça sentido, que transforme a sua vida, você pode pleitear os próximos direitos. Então, não é algo que, aos olhos de quem está no poder, seja interessante, que as pessoas tenham essa liberdade de conhecimento, que as pessoas possam opinar positivamente nas suas vidas. Eles querem que as pessoas entendam que seu lugar é esse, continue lá e sirva o meu propósito. E isso não muda na educação do campo, na educação quilombola, na educação dos indígenas, isso não muda em nenhuma outra situação, né? E aí o que acontece? Ela vai para um segundo ponto que ela diz assim: este itinerário de política educacional brasileira mostra como o Estado interfere em sua formatação para torná-la adequada ao modelo econômico vigente em cada período e os embates suscitados em torno dos objetivos educacionais requeridos para subordinar a educação ao modo capitalista de produção. Então, assim, a política educacional, né, ela tem interferência direta do Estado. Não adianta a gente fingir que não existe, não adianta a gente fingir que não tem. Aí a gente vive um sistema público, mas que é dominado pelo capital. As empresas que vendem livros, as empresas que vendem mobiliários escolares, as empresas que vendem formações, elas dominam o setor. Inclusive, os setores que normatizam a educação, os setores que pensam a educação. Nós temos muitos movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos acadêmicos, mas que eles se esbarram, né, no topo, quando os órgãos que deveriam estar repletos dessas pessoas são recheados de pessoas que têm uma segunda intenção, né, de estar ali. Elas estão mais a serviço do particular do que do público. E a gente começa a entender que essas políticas educacionais, elas são sempre interferidas, né, por uma busca de poder. Só um minuto que travou aqui para mim, viu?
Outra situação que eu gostaria de dizer é que quando a gente fala a questão da educação do campo, não é somente a educação do campo. Nós temos a educação que é voltada para os índios, que também é algo que é buscado, né, por essa política de exclusão dos quilombolas, né? Quantas vezes você vê uma educação pensada para esse público? É muito difícil, né? A gente ter essa educação pensada para esse público. Eu estou com o travado aqui, viu, próximo instante. Não vai agora. Travou para vocês, gente? Sim, tá continuando na mesma tela. É isso, eu estou tentando aqui tirar, viu, gente? Só um minutinho. O computador está pedindo arrego. Viu, Gemara, que não é só o seu? Se precisar dele, a gente pode compartilhar no slide para você. Se puder, pode continuar para mim, compartilhando, que o meu travou aqui, por favor. Você botou no grupo, não foi? Gilmara botou, não foi? Gilmara, você botou no grupo a apresentação? Não enviou, não. Gilmara? Gil? Consegui, gente, um minuto, é porque trava. Eu estou tentando falar aqui. Eu não tinha conseguido, não. Vamos lá, seguindo. A própria organização da produção, né, assegurava a reprodução da estrutura social, tornando a escola dispensável. Imagine esse pensamento de tornar a escola dispensável, né, gente? É algo que já vem de lá de trás, né? Cabia, naquela época, como ela traz uma parte que eu trouxe esse pedaço da dissertação, porque foi isso que a gente discutiu logo nas primeiras aulas, né? Eu acredito que os meninos Daniel, Amorim, que discutiram bastante, Caio, né? E quem estava lá, lembra dessas discussões. Cabia aos jesuítas essa função, mediante a formação dos dirigentes da administração colonial, dos teólogos e dos educadores selecionados, dentre os próprios padres da companhia. Assim, a Igreja Católica tornava-se hemogênica na sociedade civil e influenciava fortemente a sociedade política por meio da educação. Bom, quem tinha o poder de educar naquela época, de colonizar, eram os jesuítas, e hoje é o sistema, né, capitalista seguindo essa lógica, né? A doutrina ruralista, que ela traz também lá na tese, o ruralismo pedagógico, influenciado pelos ideais escolanovistas, intentava uma contraposição à educação que gerava desenraizamento do camponês. O que é esse desenraizamento? É você tirar aquela pessoa do campo justamente para estudar na zona urbana. Ele deixa de estar no seu ambiente de vida, né, como se ele não tivesse a condição de ter uma educação lá, né, para aventurar-se em outra realidade, que é a realidade urbana. Então, ele desenraiza isso, ele quebra essa conexão, né, com a cultura dos povos campesinos, né? Gestado para conter o êxito rural, o ruralismo pedagógico implantou uma doutrina pedagógica, cujo objetivo era difundir técnicas especializadas do trabalho com a terra, visando ao que se considerava o desenvolvimento do campesinato, a potencialização econômica de seu trabalho e a extinção dos métodos de cultivo vistos como primitivos, considerados arcaicos e empecilhos para o progresso da cultura. Inclusive, estudando hoje sobre a colonização, né, essa forma como a gente foi, né, moldado a pensar, quem de nós aqui vê a pessoa que mora na roça, assim dizendo, como um homem sábio? Geralmente, o estereotipo que nós temos é de um homem ignorante, que não tem conhecimento, que as mãos são cheias de calo, que anda descalço e que ali não tem saber algum. E eu lendo um livro, eu recordo quando o autor ele descreve o pai dizendo: se você quiser ser gente, saia da zona rural, da roça, né, e vá para a cidade estudar. Imagino que se aqui tiver alguém que morava no campo e saiu do campo para estudar, ouviu isso. Eu só vou ser gente se eu sair da roça
para estudar na cidade. Eu ouvi muito a Deide. Meu pai dizia que saiu da roça para que a gente fosse para a cidade, para a gente ser gente. E não é só na roça. Por exemplo, uma cidade de interior, por exemplo. Se você estiver numa cidade de interior, você tem que sair daqui, você tem que ir para Aracaju, você tem que ir para a capital, para Salvador, para isso, para aquilo, para buscar o conhecimento, porque senão você não vai conseguir ser ninguém. Como se o conhecimento fosse algo que nós tivéssemos que correr a todo custo, como se ele não fosse nos dado a garantia dele, que é isso que a gente precisa, segundo Paulo Freire, internalizar. A educação é um direito, e é um direito fundamental, e é um dever do Estado, né? De garantir isso, é um dever da família, de toda a sociedade em si. E quando a gente esquece essa lógica e reverte para que a gente vá buscar esse direito, a gente está trocando ônus. E está errado, né? Vamos seguir aqui para a apresentação. Para uma outra educação, por uma outra educação para o campo. Essa é a terceira sessão da tese, Avanços e Retrocessos na Busca pela Superação da Educação. Sim, né? Na educação do campo nós tivemos avanços e retrocessos, né? Eu não gosto muito de falar muito de política, mas os últimos anos, antes, né, que foi o do governo Bolsonaro, ele meio que estagnou a questão da educação do campo, né? Se já não estava sendo discutido, passou a não discutir. Depois, com o boom do governo Lula de novo, volta a se discutir a educação do campo. Estou falando em linhas mais recentes, não trazendo do passado, viu, Caio? E demais colegas. Trazendo dessa linha mais recente, né? E agora a gente perde de novo a discussão da educação do campo para outras discussões, não só do campo. Quando eu falo do campo, eu falo do índio, do negro, eu falo de todas dessas situações de vulnerabilidade e exclusão na educação. A gente está perdendo hoje para a tecnologia. Hoje, todas as questões são voltadas para quê? Para a IA, né? Para o desenvolvimento midiático, para a informação. E parece que cria-se de novo uma cortina, né, nesse tentador cenário que está aí, né, da informação, para que a gente não veja ainda que ainda existem, né, camadas populares, camadas que precisam de um olhar, e que esse olhar ele não morra novamente. Eu falo isso não dizendo que essas políticas não são necessárias de serem vistas, que a tecnologia não tem que ser vista. Eu falo isso não que essa discussão deixe de existir, mas eu falo isso que elas precisam estar aliadas àquilo que já vem sendo discutido, que ainda não teve nem sequer a comparação hoje. Esse é o sentido do princípio da equidade na educação, dar a quem mais necessita a maior atenção. Então, isso nós não vemos ainda, pelo menos nas últimas formações que, quanto pensadora da educação e aluna, trabalhando na educação, eu não vejo. A educação do campo é pouco discutida, a educação inclusiva é pouco discutida, como se, tipo, modismo, né? A gente já brinca até com modismo. Hoje é legal falar disso, amanhã já não é legal falar disso, e as políticas públicas ficam como? E o nosso dinheiro, o professor disse na aula passada que investimento tem, né? Nós temos investimento, o que não tem é o bom uso, e quem o fiscalize. Então, assim, eu acredito muito nisso. Ela traz assim, só há sentido em se discutir uma proposta educacional específica para as necessidades dos trabalhadores do campo, se houver um projeto novo de desenvolvimento para o campo, que seja parte de um projeto nacional. Não adianta você pensar a educação do campo como uma educação que não compõe o nosso país. Muito pelo contrário. Mas eu gostaria de dizer que há discussões também favoráveis, há avanços significativos, né? Inclusive, agora, no início de janeiro, houve uma mudança da LDB para incluir a pedagogia da alternância, né? Imagine, esse projeto de lei da pedagogia da alternância, ele passou mais de 8 anos para ser votado. Não tinha interesse, né? Não tinha interesse. E nós vivíamos, como a professora disse aí no chat, uma educação do campo que trazia um modelo tradicional, um modelo de reprodução tradicional, que não serve aos anseios de quem está no campo.
não serve os anseios de quem entende da terra, não serve os anseios de quem tem um trabalho físico muito maior, né? Enfim, então a gente tinha esse currículo que atendia o interesse tradicional e agora a gente traz um currículo pela nova legislação, que é a da pedagogia da alternância, uma nova metodologia para esse ensino, que é para olhar os saberes, as especificidades, as particularidades dos camponeses. E isso eu estendo para os quilombolas, indígenas e aí sucessivamente, né? Há uma diferença, uma distinção muito grande do que é a educação rural para a educação do campo, né? A educação rural era tida como aquela que bancária, né? Tradicional, que o aluno aprendia ali, não tinha o senso crítico, não tinha a questão da realidade envolta, desculpa. Já a educação do campo já vem como uma resposta dos movimentos sociais. Um dos mais conhecidos, o MST, né? E o MST acaba por se perder nessa briga elitista, porque ele é descaracterizado como marginais, pessoas à margem da lei, que querem enterrar a todo custo, e isso é colocado pela mídia, pelas invasões, mas, na verdade, o movimento tinha um sentido também educacional, de mostrar que nós não podemos sair do campo, porque senão nós vamos perder para as máquinas, nós vamos perder para o agronegócio, e o agronegócio entrou, e é isso que ela traz aí, né? Ela traz esse agronegócio como uma mola que está tirando os alunos do campo para trazer para a rua os que restaram, né? Porque a maioria as famílias estão migrando, estão saindo do seu meio rural para a rua, porque não tem mais serviço. Hoje a mecanização, as máquinas tomaram conta, e isso ajuda quem? Beneficia a quem? A quem tem poder, né? A quem tem poder aquisitivo, a quem pode gerir os recursos, porque um simples camponês, ele não tem como comprar. Eu estava olhando, visitando as escolas, desculpa, viu, professora? Um tratorzão daqueles, né? Desculpa assim, a expressão. Aquela máquina. Quando é que um camponês com 5, 7 filhos, né, vai ter condições reais de ter um equipamento daquele? E quando tem equipamento daquele não tem a terra, né? Enfim, são discussões que a gente precisa sempre estar atentos. Então, assim, no campo brasileiro e suas contradições, ela diz que é uma luta sem trégua e sem fronteira que trava os camponeses e trabalhadores do campo por um pedaço de chão e contra as múltiplas formas de exploração do seu trabalho. Amplia-se por todo canto e lugar, multiplica-se como uma guerrilha civil sem reconhecimento. Essa realidade cruel é a face da barbárie que a modernidade gera no Brasil. Olha, essa luta parece que ela não existe, mas ela existe sim. Ela existe e ela está lá, latente. Não me diga que um pai camponês, ele se sente feliz e satisfeito quando tira seu filho e coloca num ônibus para fazer essa jornada, eu digo cruel mesmo, para ir para uma escola. Tem alunos que eles viajam 1 hora e 20 dentro do transporte escolar. Imagine a gente sai da nossa cidade, eu tenho uma colega, Ana Paula, né? Ela sai de distância para Aracaju, ela fala do cansaço dela diário de fazer isso quando ela vai para estudar o mestrado. Imagine uma criança, em ter idade, todos os dias, tendo que ir para a escola e manter uma rotina de escola e depois ter que manter uma rotina de roça. Não é fácil, a gente não percebe, a gente vai passando e não vai observando essas questões sociais, né? A democracia no Brasil nunca chegou ao campo, nem como ensaio, apenas como promessa. O pouco que se fez em favor da democracia foi e continua sendo resultado das lutas de camponeses, operários, rurais e índios. Então, assim, é como se a democracia não chegou lá. Eles não têm opção de escolha. Não tem. Os professores que vão ensinar são aqueles que vão por última opção. Difícil é ser um professor que queira ir de boa vontade para ensinar no campo, né? A escola, se vocês olharem a estrutura física da escola do campo, é uma estrutura precária. Maioria das vezes, se a gente reclama das escolas urbanas, visitem as escolas rurais, né, para vocês terem uma noção do que é o desprezo, né,
nessas questões. Deide, isso acontece em todas as escolas, em todos os municípios? Não. Eu falo isso num dado macro, né? Num dado geral, é muito, muito, muito complicado, né? E eu falo isso numa questão ampla. Haverá escolas também que atendam na zona rural, haverá, mas são raras. Os movimentos sociais, por sua vez, intensificam e mobilizam a articulação, o que resultou em maior visibilidade de outras lutas, a exemplo da grave situação da educação no campo, que, por falta de escolas, da precariedade física das existentes, da falta de professores, entre outros fatores, limitava a oferta da escolarização aos anos iniciais do ensino fundamental. Gente, lendo esses artigos dos movimentos sociais, no Brasil, em 10 anos, 15 mil escolas do campo foram fechadas. Enquanto o aumento de escolas da zona urbana foram observados. Só que esse aumento desordenado, muitas vezes com salas superlotadas, muitas vezes sem olhar um currículo para esse aluno, muitas vezes sem olhar as necessidades reais, né, para aquele aluno do campo. Isso tudo acontece no nosso país e a gente não consegue perceber ainda. De acordo com Arroio, os povos do campo, em tantas ações e movimentos, puxam um olhar amedrontado dos donos da terra, os donos do poder, das leis, das comissões parlamentares de inquérito, dos aparatos de correção e repressão, dos mantenedores de ordem dos direitos de propriedade. Um olhar de medo, mas também, nesse gritar e lutar, terminam puxando um olhar atento dos gestores de políticas e da academia, de latifúndios do saber, da pesquisa e da teoria. Gente, esses movimentos, eles acabam sendo ouvidos, e acabam sendo ouvidos por professoras como essa, que fez a tese, né? Porque, além dela ser uma professora, ela é uma militante da educação do campo, né? A professora Simone, ela vive a causa do campo. Então, assim, não é que esses movimentos eles são perdidos, não. Eles trazem muitas inovações, muitas melhorias para o campo, e ele começa também a buscar o olhar dos estudantes, dos acadêmicos, o nosso olhar, né, para essas fragilidades. Então, o meu olhar, quando eu entrei no mestrado para o campo, era um, e o meu olhar hoje era outro. E estarei satisfeita se, ao final desse curso, né, meus colegas também tragam, junto com suas teses, com seus estudos, um olhar para o campo diferenciado, para essas populações, para essa educação popular diferenciada, né? Já seria algo que me faria feliz. A política educacional brasileira vem se adaptando aos interesses do grande capital. De acordo com Tafarel e Molina, na fase atual do imperialismo, é imposto o projeto de mundialização da educação, em que o Estado tem papel mínimo para o social e máximo para o capital. Então, eu trouxe essa frase para começar a finalizar aqui o sentido da professora, que o capital é quem gere a educação, o poder gere a educação, e nós não conseguimos ainda perceber isso porque nós fomos oprimidos, e por vezes, quando conseguimos sair dessa situação, nos tornamos opressores sem nem perceber. É tão perfeito esse mecanismo de alienação que eles colocam nas nossas formações, no nosso dia a dia do labor, que a gente só começa a perceber com muita leitura, com muita busca do saber, porque senão a gente ia continuar reproduzindo esse pensamento repressor, opressor, porque a gente não consegue perceber. As nossas falas, às vezes eu me revisito em falas minhas, porque eu já começo a perceber o quanto eu estou servindo ao opressor do mesmo jeito. Eu saio da condição de oprimida, porque hoje eu estou no mestrado, porque hoje eu tenho uma condição econômica melhor, porque hoje eu posso ver a situação melhor, mas eu ainda consigo reproduzir as falas de opressor, né? Porque a gente precisa, então, o quê? Buscar a leitura, buscar o conhecimento, se engajar, mas se engajar de uma forma crítica, essa crítica que Paulo Freire busca, transformadora, libertadora, que traz o aluno para uma consciência de que a educação transforma pessoas transformam o mundo. E é isso que eu tenho tido de regra para mim, me policiar e vigiar, né?
Não é possível separar a educação da política, pois educar é um ato político e a política é um ato educativo. Não se pode pensar a educação desconsiderando ou não se apercebendo das questões do poder. É no exercício do poder que determinada classe sistematiza e generaliza o tipo de educação que lhe é mais conveniente para disseminar sua ideologia e reproduzir-se. Porém, numa sociedade de classes, as contradições adentram as instituições pedagógicas, dando à educação o poder de reproduzir a ideologia dominante, mas também de negá-la, de desviá-la, no confronto entre a educação e a realidade vivida pelos educadores e educandos. Por isso, os educadores só têm duas opções: ou optam por uma prática libertadora ou por uma prática opressora autoritária. Só para concluir, Freire diz: ao refletir sobre o ato de educar, nos ensina que este exige postura crítica e sistemática daquele que estuda, requerendo do estudante ocupar o papel de sujeito do ato de educar, compreender que o ato de estudar é, no fundo, uma atitude frente ao mundo, que ao estudar um tema específico é preciso conhecer a bibliografia e o objeto que o inquieta, a adoção de relação de diálogo com o texto, o que implica compreendê-lo dentro de um contexto histórico, sociológico e ideológico em que foi escrito e por quem foi escrito. Por fim, o ato de estudar requer humildade. A atitude crítica do estudo é a mesma que deve ser tomada diante do mundo, da realidade, da existência. Uma atitude de adentramento com a qual se vai alcançando a razão de ser dos fatos cada vez mais lucidamente. Então, eu acredito que esses dois últimos slides traduzem tudo o que nós viemos discutindo nas aulas de educação brasileira, né? Traz para a gente essa reflexão do que é nosso dever hoje como estudantes, do que é nosso dever hoje como operadores da educação, né, que somos, e o que é nosso dever como cidadãos que quer um futuro melhor. Muito obrigada. Gilmara, falar mais alguma coisa ou já deu uns... Na verdade, eu gostaria só de trazer o meu ponto de vista, a minha contribuição em torno, assim como você trouxe a sua, eu acabei não falando um pouco da minha. Eu sou realmente uma aluna, sempre fui uma aluna que convivi na zona rural e durante todo o meu processo de estudo, né, para me manter estudando, eu percorri várias localizações geográficas, né, percorri muitas localizações geográficas para me manter estudando. Então, a primeira escola, que eu morava numa fazenda, né, na zona rural, primeira escola que eu fui matriculada, o acesso a essa escola era a pé, né, meio-dia, junto com outras crianças da minha faixa etária, de 8 anos, passando por cercas de arame farpado, e, por último, passando por um caminho que dava para o cemitério local. Eu tinha que passar por aquele caminho. Veja, crianças, né, que se deslocam para isso. E saí da zona rural para um distrito, que era onde estava localizada a escola. E 4 anos nessa escola, precisei migrar para outro local mais distante, uma localização geográfica ainda maior, para continuar os estudos, porque nessa localidade não era ofertada a modalidade de ensino que eu estava avançando, né? E assim segui, até chegar aqui ao mestrado. Então, os deslocamentos geográficos feitos no meu percurso educacional, eles contribuíram, claro, para eu entender quem eu sou hoje, porque eu busquei, né, novas formas de conhecimento, mas também aí a gente faz a reflexão em torno da tese, né, que se estivéssemos escolas naquele período que atendesse a essas modalidades de ensino, não precisaríamos nos deslocar tanto,
né, e causando exaustão e trazendo vários transtornos para muitos, né, que não conseguiram dar continuidade aos estudos por conta dessas questões, né, por conta desses deslocamentos geográficos que seriam cansativos. E também queria finalizar falando o seguinte, a minha seria uma crítica pessoal, né, assim, todo ponto de vista, né, sobre determinado estudo, né, é vista de um ponto. Existem vários outros pontos de vista que precisam ser analisados, precisam ser, né, melhor esclarecidos, né, e que nós, enquanto estudantes, precisamos estar atentos, né, a essas análises para enriquecer ainda mais o nosso construto teórico. Olha o nomezinho que eu adoro pronunciar. Né? Então, é um ponto de vista. Nós trouxemos a educação do campo e trouxemos a ideia da professora voltando para esse impacto, né? Que é algo que prejudica as populações, né? No geral, que moram nas zonas rurais, né? Mas, por um outro lado, as pessoas que também migraram e buscaram estudos em outros locais também tiveram uma boa qualidade, né, de vida, digamos assim, por conta da sua busca, por conta do seu buscar pessoal, né, em torno dessa questão. Então, é isso, eu trago essa questão. Um ponto de vista, né, é sempre vista de um ponto. Existem vários outros pontos que precisam ser analisados e isso é importante para a gente enriquecer e crescer ainda mais dentro dessa área educacional. Oi, turma, só para completar, porque a gente falou muito pouco do agronegócio, né, que a tese traz. Não sou contra o agronegócio, eu acredito que nosso país ele depende do agronegócio economicamente, mas eu acredito que o Estado, né, ele precisa buscar formas de garantir a educação, alinhando-se às questões econômicas, né? Educação e economia deveriam, ao meu ver, andar juntas, né? E trago um último exemplo, só para finalizar, que eu vi na internet, eu gosto de dizer que foi na internet, porque a gente, quando vê as coisas na internet, não tem total segurança, né? Que na China, não sei se vocês viram, uma estudante, o governo manteve o trem, o metrô, até o último dia de aula dela. Era uma única estudante só. E aí eu pergunto, por que eu tenho que tirar 10, 12, 13, 14 alunos da sua localidade e transportar para outra realidade, porque eu não quero gastar, porque é mais fácil? Ou eu realmente quero continuar alienando? Como é que se sente um aluno que, por vezes, chega na rua com uma havaiana, né? Aquela havaiana que tem um preguinho embaixo, né? Que essa é a realidade, que eles aproveitam mesmo, não vão jogar a havaiana deles fora. Numa escola de zona urbana, com uma cultura de alunos diferente, e eu não percebo isso, né? Então, eu não percebo os traços do menino que vem com a blusa cheirando a fumaça do fogo de lenha, né? E o aluno da zona urbana não quer ficar perto porque ele está cheirando a fumaça, e eu não trabalho isso. Porque eu não percebo porque aquele aluno não corta o cabelo com a habitualidade que o outro corta, e, enfim, várias situações que trazem o aluno do campo, né? E tudo isso precisa ser visto, tudo isso precisa ser pensado, as políticas educacionais precisam ser trazidas de uma forma que a realidade esteja lá presente. Qual é a realidade do meu aluno do campo? O que é que ele realmente precisa? Ele tem direito a uma educação de qualidade, e esse direito é garantido pela Constituição e por todos aqueles que deveriam estar pensando na educação em prol de uma educação eficiente e de qualidade. É isso, meu povo. Muito bem, meninas. Mas a gente também não pode deixar de esquecer, né? Como você mesma falou, né? Que nos últimos anos o Brasil tem experimentado também avanços em políticas de educação no campo, né? Promovendo e valorizando da identidade rural. Eu acho que o grande problema é o deslocamento. Então, é preciso que se escute a população rural e ver quais são as demandas locais e reais para que essa educação
de qualidade chegue a eles, sem ter a necessidade de sair de seu ambiente natural, né? Não que ele não vá sair, né? Mas essa é uma realidade que é bem concreta com as pessoas, com o aluno do campo, com o aluno das comunidades quilombolas, com o aluno das comunidades indígenas, né? É sair, deixar de fazer um etnodesenvolvimento, ou seja, uma educação que seja voltada, que abranja, né, no geral, mas que também leve em conta a voz desses alunos, as necessidades e demandas, né? Então, assim, os saberes locais, e que seja alinhada, que essa educação seja realmente alinhada a uma agricultura sustentável e local. E isso só vai acontecer se realmente existir essa preocupação do Estado em trazer para dentro das comunidades e dos territórios essa educação que eles, sem precisar se desprender de seus lugares, para poder ter uma educação de qualidade, né? Então, assim, ó, vocês estão de parabéns, né? Eu sugiro que a gente anote para que a gente consiga apresentar os outros 2 trabalhos e, no final, a gente consiga ter um tempo legal para a gente discutir. O que é que vocês acham? Para não ficar cortando, né? Certo? Né? Todo mundo concorda? Então a gente vai, certo, a gente vai agora para Educação do Negro, né, Caio e Marta, que eles vão